Boa tarde, Patrícia. É isso mesmo. No fim de semana, nós nos vimos novamente diante de um grande problema, que foram as fortes chuvas que atingiram o estado e deixaram muitos capixabas ilhados ou no prejuízo. Esse assunto deve estar em alta hoje na sessão e por isso eu converso agora com o deputado Sérgio Majeski. Deputado, o senhor, como professor de geografia, há tantos anos professor de geografia, fez uma crítica dizendo que esses gestores, que dizem que não contava com uma chuva nessas proporções, que isso na verdade seria um erro, O que o senhor acha que falta a esses gestores públicos com relação às chuvas? Olha, eu acho que falta ao gestor público, de uma forma geral no país, falta políticas de médio e longo prazo, políticas de prevenção em todos os setores, mas agora nós estamos falando da questão da chuva. Então sempre o discurso assim, ninguém imaginava que fosse chover 3 vezes o volume esperado, ou então quando chega a estiagem também, porque aí eu não estou falando só da Grande Vitória, mas assim, ninguém podia imaginar que ia chegar essa seca e tal, governadores e não sei mais o que dizem isso. Ora, quem tem um pouco de conhecimento sobre climas e fenômenos naturais sabe que o clima tropical, de tempos em tempos, ele tem isso mesmo, de chover, ora, em um lugar muito acima do limite, ou às vezes um período mais prolongado de estiagem. Isso sempre ocorreu. E agora, com as mudanças climáticas que vêm ocorrendo, isso se tornará cada vez mais frequente. Aliás, está se tornando cada vez mais frequente. Então, assim, quantas vezes nós temos notícias de enchente no Espírito Santo? Já perdemos a contagem. Então, é óbvio que sempre se sabe que vai acontecer. Se não for amanhã, depois da manhã, mês que vem, ano que vem, vai acontecer. Então é preciso precaução e conhecimento, É claro que, por exemplo, se chove 3, 4 vezes o volume de chuva esperado para um determinado período, algum tipo de transtorno vai causar, mesmo com toda a prevenção. Mas se políticas preventivas realmente fossem colocadas em prática, grande parte desses problemas poderiam ser amenizados ou até mesmo evitados. O problema é que não são feitos. Então, como é que se dá o escoamento das águas superficiais nas cidades, a manutenção dos bueiros, como é feito, uma campanha de tempos em tempos com a população para não jogar lixo nos riachos, nos rios, na rua, que acaba entupindo o bueiro. Tudo isso são práticas possíveis de serem feitas. Então, assim, se você tem uma boa assessoria com conhecimento sobre o ciclo hidrológico, escoamento superficial das águas, ocupação irregular do solo, é óbvio que é possível políticas de prevenção. O que não dá é para que a cada chuva, a cada enchente, é sempre a mesma coisa. Ninguém podia imaginar que o volume de chuva fosse tão alto e a maré ainda encheu e não sei mais o que. Isso não é desculpa. Como eu disse, é claro que algum transtorno vai causar, mas grande parte disso é evitável, sim, com boas políticas, com boas práticas. Boa parte disso podia se evitar. Então, eu acho que às vezes o gestor público ele descansa sobre essa ideia, de que a culpa é de São Pedro, Então, e não é, Tudo isso é possível ser evitado. Você imagina nos países que sofrem com tornados, que sofrem com terremotos, que são fenômenos muito mais complexos, Terremoto, por exemplo, é imprevisível, Conseguem ter políticas de prevenção para amenizar danos, para amenizar prejuízos. Como é que nós não conseguimos, sabendo já que vai ocorrer, porque sabemos disso de longa data, que vai ocorrer, nós não conseguimos formular políticas adequadas? Então, eu acho que falta ao gestor público da manutenção, sobretudo nos bueiros, bocas de lobo, etc., e entender como funciona a dinâmica climática, Obrigada pela aula, professor de geografia. Imagina.